Poxa, quanto tempo que eu não gravo leitura bíblica, não é? Minha vida tá uma loucura. Vamos lá. Eu parei em 1 Coríntios 9, né? Agora vamos ler capítulo 10. Deus Pai, por favor, me ajude a ler e a interpretar corretamente a leitura bíblica. Te suplico a sua ajuda para que tudo ocorra bem. Em nome de Jesus, amém. Rimou. Bom, 1 Coríntios capítulo 10. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos nós, nossos antepassados, estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Verifica que a Bíblia, desde o início, fala que Jesus é o Verbo de Deus, que sem Ele nada do que teria sido feito não teria ocorrido, né? E ele fala aqui que na época lá de Moisés, ele era... Aqui diz que ele era a rocha espiritual, né? Essa rocha era Cristo. Porque assim, os hebreus, os judeus, eles tinham a esperança no Messias. E o Messias que veio é Jesus Cristo. Então, quando Deus atuava no meio do povo, era Cristo que estava atuando no meio deles, né? E apesar de muita gente falar que o Velho Testamento é coisa da Velha Aliança, tal, o apóstolo Paulo ele diz que toda a Bíblia é inspirada para o ensino. Ela serve para que nós possamos cada vez aprender. Desculpa, eu pausei porque a cachorra está fazendo barulho. Pera aí. A cachorra está arranhando a parede. Voltando. Então, verifique que, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. É uma coisa bem complicada, né? Na Bíblia tem texto que diz assim... Existem alguns detalhes que eu só vou poder comentar quando eu ler Apocalipse. Eu ia comentar sobre salvação, né? Vamos continuar. 1 Coríntios 10. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Nós devemos tomar cuidado. Você viu que isso aqui é um alerta, né? Tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita na repreensão de Deus. Verifique o que ele falou aqui. Que morreram picados por cobras. Aqui está dizendo para não tentar, não ficar provando a Deus, ficar testando Deus, né? Porque se você levar uma vida desregrada, vai ter um texto que fala também aqui, né? Que nós somos a oliveira enxertada, né? A videira brava, a videira brava, né? Que a videira verdadeira são os hebreus, os judeus, né?
E eles foram cortados por incredulidade e nós fomos enxertados. Nós, como os gentios, somos a oliveira selvagem, a oliveira brava, a videira brava. Então nós somos enxertados de forma não natural. Então, e o texto diz, né, que nós devemos tomar cuidado, que se ele que era o natural foram cortados, nós devemos tomar cuidado, porque nós podemos ser cortados também e eles podem ser reenxertados. Então não brinquem com Deus, tá? Então veja que o alerta está aqui, 1 Coríntios capítulo 10. Agora vamos lá, verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então não tem nada que possa ser insuportável. Porque tudo aquilo que nós cometemos de pecado, qualquer erro, deslize da gente, é intencional, não é... Às vezes pode escapar assim uma mentirinha, a gente tentando se defender, mas até isso a gente tem que prestar atenção. E se a gente tentar se justificar, você vai falar alguma coisa e não quer falar, é melhor você ficar quieto do que soltar uma mentira, entendeu? É melhor o silêncio do que você querer se justificar e soltar uma mentira, porque mentira é pecado, né? E de Deus não se zomba, né? Olha, então veja aqui. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então é o que eu falei, por exemplo, da mentira. Deus, não solte mentira, fica quieto, né? É possível não pecar? Sim, né? E por que eu falei de mentira? Porque a Bíblia diz que a língua quem consegue controlar a língua consegue controlar o corpo todo, porque a língua é a coisa mais difícil de se controlar. Então, se você não peca do jeito que você fala, então você consegue se controlar muito bem, né? Olha só, vamos continuar, verso 14, né? Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que participamos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Olha que interessante. O corpo é o corpo de Cristo. Você viu o que ele está falando aqui, né? Que nós participamos de um pão, que é Cristo, e que nós somos o corpo, né? Então, Cristo morreu por nós, ele se sacrificou na cruz, e nós somos o corpo de Cristo, né? Considerem aqui, verso 16. Verso 18. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios, não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou um ídolo é alguma coisa? Não, quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que eles?
Ele está, o apóstolo Paulo está fazendo comparação da Santa Ceia com qualquer sacrifício, qualquer participação religiosa dos pagãos. Por exemplo, se nós participamos do corpo de Cristo, se nós sabemos que algo está sendo feito para demônios, qualquer outra religião que não seja cristã, nós devemos nos afastar disso, não devemos nos envolver com esse tipo de coisa, né? Então aqui está escrito no verso 22, porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então, ciúmes, provocar os ciúmes do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós somos a noiva de Cristo, né? Nós somos a noiva de Cristo, nós vamos ficar... Eu já vi uma expressão de um pastor dizendo o seguinte, nós somos de Cristo e vamos ficar flertando com o diabo. Vamos ficar flertando com o diabo? Nós, por um acaso, somos mais fortes do que Deus, né? Você viu que alguns textos aqui mais para trás está dizendo que alguns provocaram a Deus, sendo povo de Deus, lá no Velho Testamento, provocaram a Deus e morreram. Você viu o alerta aqui, né? Morreram. A gente não deve... Então, o que eu entendo sobre isso? Às vezes nós temos um propósito de vida aqui na Terra, nós temos um tempo de vida. E Deus, eu creio que Deus pode encurtar a vida das pessoas. Pessoas que ficam brincando com Deus, ficam pecando, ficam provocando a ira de Deus. Na própria palavra de Deus diz, né? De Deus não se zomba, aquilo que as pessoas plantarem vão colher, né? Olha, vamos continuar aqui. Eu acho que eu tenho tempo só de terminar aqui o capítulo 10, vamos lá. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ele está explicando aqui porque naquela época que a Bíblia estava sendo escrita, logo após a morte de Jesus e tal, naquele período haviam muitos pagãos e eles participavam de religiões que faziam, por exemplo, o que está escrito aqui, né, que faziam culto aos demônios, né? Então, por exemplo, haviam muitos pagãos que como diz outro texto, né, que quando você for, eu acho até que fala que, acho que é o mesmo texto, que fala sobre a comida. Ah, é isso mesmo, olha aqui. Então, por exemplo, aqui está falando, se você vai comprar alguma coisa no mercado, compre sem ficar preocupado se o cara que vende lá as coisas ele é participante de alguma religião do demônio. Não precisa se preocupar com isso. Então ele está dizendo, compre tudo que se vende no mercado. Fique tranquilo. Então vamos continuar que o próprio texto vai acabar explicando o que eu iria dizer. Olha só, verso 27. Se algum descrente, alguém que não é de Deus, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Então é claro, se o cara é de uma outra religião, come o que o cara te oferecer, você é uma visita na casa dele. Não pergunta nada. Mas se alguém lhe disser, aqui tem o porém. Então, se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, né? Então o cara falou assim, essa comida eu ofereci pro meu Deus, pra minha entidade lá, tal, né? Então, nesse caso, olha aqui, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro. Não é nem da sua consciência, da consciência do outro. E não da sua própria. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se eu participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo a que dou graças a Deus?
Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, olha só, ele está dizendo aqui, por exemplo, você não vai comer por causa da sua consciência, porque Deus te protege, você dá graças a Deus, está tudo certo, mas é pela consciência do outro. Então, o outro vai lá, faz o sacrifício para a entidade lá dele, pro Deus dele lá, e ele te avisa, olha, isso foi dedicado, então você não deve comer por causa da consciência dele. Então aí você tem que explicar, você vai explicar para a pessoa, falou, olha, você dedicou ao seu Deus, aí você explica, olha, eu sou servo de Jesus Cristo, eu não vou poder participar dessa comida porque você dedicou a sua religião ao seu Deus. Então, como eu sou dedicado ao meu Deus, nesse caso, como você avisou, eu não vou poder comer. Eu peço desculpas. Você explica adequadamente. Aí, talvez essa seja até uma oportunidade para você pregar a Cristo. Então, aí você explica, olha, eu não posso participar porque acontece da seguinte forma. Aí você explica, ó, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, eu me entreguei a Ele, a minha dívida era impagável. Então Ele me perdoou e eu devo perdoar ao próximo. Então, se eu não perdoar ao próximo, Deus não vai me perdoar. E eu devo ter o perdão de Deus porque eu quero ser salvo, né? Você pode explicar isso, você pode explicar assim, olha, isso está na oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso todo mundo conhece, até aquele que é pagão, até aquele que não é de Deus. Então aí você explica, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, né? Aí você explica que o verso Mateus 6, verso 14 e 15, aí você explica esses versos 14 e 15, que fala assim, Jesus explica, porque se você perdoar ao próximo, Deus te perdoa. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Então, é uma condição. E nós, é assim, deixa eu explicar uma coisa, como eu creio, e eu tenho o texto bíblico para embasar esse meu comentário. Aqueles que, assim como diz a Bíblia aqui que morreram no deserto, nós temos que tomar cuidado também, porque nós devemos estar como um obreiro de Deus aprovado, né? Tem texto que diz assim, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Fiel até a morte. E aqueles que apostatam da fé? A Bíblia diz assim também, que aqueles que apostatam da fé, poderiam eles depois voltar atrás e crucificar a Cristo novamente para eles? Então a Bíblia diz assim que aquele que experimentou da, da glória, da graça, que viu o poder de Deus, que viu a manifestação do poder de Deus, pode negar e depois voltar atrás e crucificar a Cristo de novo e ter a salvação? É um assunto polêmico isso. Tem gente que acha que é só levantar a mão na igreja e falar assim, eu aceitei Jesus. E depois a pessoa só vai lá e batiza, mas a pessoa não faz a vontade do Pai. A Bíblia diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, olha lá, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, que está a vontade de Deus, a vontade de Deus Pai. Então, a salvação, ela é quando a vida aqui acaba. Então você acabou, como é que você acabou? Você foi fiel até a morte? Né? Então, por isso que a gente tem que ver o exemplo aqui que eu vi no texto sobre o povo que... Não, acabou o tempo. O povo que brincou com Deus lá no deserto e morreu, né?
Então isso serve de exemplo, e nós temos que ver os outros textos bíblicos que falam sobre a vida com Deus, né? Então ser fiel até a morte, né? Então Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus, né? Faz a vontade do Pai. E muitos dirão naquele tempo, Jesus também falando, né? Mas Senhor em seu nome, porque Jesus fala assim, afaste de mim você que pratica iniquidade, né? Aí muitos dirão, né? Como disse Jesus, muitos dirão naqueles dias, mas Senhor em seu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Aí ele vai falar assim, afaste-se de mim, não vos conheço, ele diz assim, direi abertamente, afaste de mim vocês que praticam iniquidade, né? Eu não quero ser desprezado por Jesus, quero ser fiel até a morte. Depois eu continuo um novo vídeo. Até mais, Deus abençoe.